Olá a todos. A intenção desta videoaula é apresentar os princípios básicos da eletrostática. Vamos direto ao assunto. Iniciemos com a lei de Coulomb, que descreve a força de interação entre duas cargas. Se eu tenho então duas cargas, a força de atração ou repulsão delas é dada por esta equação aqui. 1 sobre 4π vezes a permissividade do ambiente, se for o ar ou vácuo ε0, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. E este aqui é o sentido do vetor que une as duas cargas. Vetor deslocamento aqui, denominado R. Esta figura aqui mostra um elétron e um próton nas extremidades e um próton aqui no meio. E pede-se qual é a direção da força neste próton devido ao elétron. Ora, isto não é nada difícil de se entender. O elétron é uma carga negativa, o próton é uma carga positiva. Naturalmente, o elétron vai fazer uma força neste sentido. Letra B. A força devido ao outro próton neste próton. Muito bem. O outro próton tem carga positiva e vai fazer com que este próton se afaste. Vou chamar essa força aqui de F próton, porque ela foi feita por este próton. Esta mesma força está do lado de cá, F próton. Assim como esta F elétron também aparece na outra carga com o mesmo módulo. Ambas são dadas pela lei de Coulomb. Finalmente, qual que é a força resultante no próton? A força resultante não poderia ser outra senão a soma das duas forças. É uma força que aponta para a esquerda. Já vimos que cargas sentem a presença uma da outra. Inclusive essas duas que são positivas, elas vão se repelir. Mas como é que elas podem sentir se elas nem se tocam? É por conta de algo natural que essas cargas possuem, da própria natureza. Toda carga faz no seu entorno um campo elétrico, representado aqui por essas setas que saem da carga. Aqui no entorno de cada carga tem um campo elétrico. Essa aqui também, por ser positiva, o campo elétrico sai dela. Se fosse negativo, o campo é representando entrando na carga. Isso é uma questão de convenção. Essa seta que nós desenhamos antes era da força. Ela aponta apenas para cá, a força. Mas o campo elétrico aponta em todas as direções e saindo. Então, esta carga sente a outra e a primeira sente esta também. Assim como dois corpos sentem atração gravitacional, duas cargas podem sentir atração elétrica ou repulsão elétrica. É assim que a carga 1 sabe da existência da carga 2 e vice-versa. Vamos sedimentar nosso conhecimento aqui com o exercício também. A figura mostra um próton e um elétron sobre o eixo X, esta figura aqui embaixo. Qual é o sentido do campo elétrico produzido pelo elétron? O elétron ele produz um campo elétrico entrando nele. É natural. E o próton, que é uma carga positiva, faz um campo elétrico saindo dele. Então, no ponto S, o campo elétrico feito pelo elétron é esse daqui. No ponto R, o campo elétrico feito pelo elétron é este daqui. Ambos apontando para o elétron. A segunda questão vai clarear um pouco mais qual é o sentido do campo elétrico produzido pelas duas partículas no ponto R e no ponto S. O próton
é uma carga positiva e, naturalmente, cria um campo elétrico saindo dele. Então, no ponto S, o campo elétrico do próton vem para cá. No ponto R, o campo elétrico do próton também vem para cá. O campo elétrico resultante no ponto R, obviamente, é a soma dos dois, que é para cá. E o campo elétrico no ponto S, fica a dúvida, será que um cancela o outro? Até poderia ser se eles tivessem a mesma distância, mas o próton está mais longe. Logo, eu sei que o campo resultante vai ser para cá, o E resultante. Por quê? Porque o campo do próton vai ser um pouco menor, porque ele está mais longe. Sabemos que as cargas são atraídas ou repelidas uma pela outra pela lei de Coulomb. Elas sentem a presença do outra em termos de força. Também nós dissemos que cada carga sente, ao sentir essa força, é porque tem um campo, que é o campo elétrico. Então, cada carga sente o campo elétrico que a outra carga faz. Uma carguinha aqui, ó, ela vai sentir o campo elétrico que esta carga grande vai fazer, dado pela expressão campo elétrico percebido igual a força percebida dividida pelo valor da carga. Então, quanto maior for a carga que está sentindo, não que está gerando o campo elétrico, quanto maior for a carga que está sentindo o campo elétrico, menos campo ela vai sentir da outra. E quanto menor ela for, mais campo ela vai perceber. Uma relação inversa, conforme nós conseguimos ver na fórmula. Apenas frisando bem, esta é a equação do campo elétrico sofrido por uma carga e não gerada. Claro que o campo que esta sofre é o campo que foi gerado por esta. Mas esta equação aqui tem relação com o campo sofrido. Vamos sedimentar mais esse conhecimento também com o exercício. Nesta figura aqui, qual é a orientação da força que agem sobre este elétron aqui? Bom, tenho que me lembrar da fórmula: campo elétrico igual a força dividido pela carga. Então, a força é carga vezes o campo elétrico. Força e campo elétrico têm o mesmo sentido para a carga positiva, mas é um elétron, a carga é negativa. Então, esta carga sujeita a este campo elétrico vai sofrer uma força para a esquerda. Em que direção o elétron é acelerado se estava se movendo paralelamente ao eixo do Y, antes de ser aplicado o campo externo? Muito bem, o elétron estava viajando numa velocidade nesse sentido. Se eu faço uma força para a esquerda, é natural imaginar que ele vai fazer este movimento. Ele é acelerado apenas para a esquerda. Por quê? Porque força igual a massa vezes aceleração. A aceleração é igual a força dividido pela massa. Não existe massa negativa, então a aceleração sempre tem o mesmo sentido da força. Se o elétron estava se movendo para a direita antes de ser aplicado o campo externo, a velocidade aumenta, diminui ou permanece constante quando o campo é aplicado. Bom, se o elétron estava viajando para cá e ele sofre uma força para lá, é natural que sua velocidade diminua quando o campo é aplicado. Espero que todos tenham entendido esta primeira parte. A bibliografia que nos baseamos foi do livro do Halliday,
Esses dois são livros do Halliday, só que esta é uma edição mais antiga, esta é uma edição mais nova. Coloquei as duas capas aqui para facilitar a localização. Os livros podem ser de qualquer edição, inclusive se quiserem fazer exercícios de outros autores, não há problema algum. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download do gabarito das questões. Um grande abraço a todos e até breve na parte 2 deste vídeo.